Olá, seja bem-vindo ao JR Agro. Boa parte das hortaliças consumidas na cidade de São Paulo vem da região do Alto Tietê, mais precisamente do Cinturão Verde, que concentra mais de 5.000 propriedades rurais. E essa região vem sofrendo alguns desafios, especialmente por causa do alto custo dos insumos. Para falar sobre essa situação, o JR Agro recebe hoje o Davi Rodrigues, que é diretor técnico da CAT, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Seja bem-vindo ao JR Agro, Davi. Muito obrigado, Catarina. Muito obrigado também ao JR Agro por essa oportunidade de poder vir falar um pouquinho aqui dessa região produtora de hortaliças, bem pertinho aqui da cidade de São Paulo. E toda sexta-feira tem episódio novo do JR Agro nas plataformas digitais da Record TV. Davi, eu gosto de falar sobre essa região porque eu tenho um carinho especial pelo Alto Tietê, onde eu morei, trabalhei durante um tempo no início da carreira. E é uma região que é muito rica nessa produção agrícola, especialmente de hortaliças e algumas frutas também, né? Você pode me dizer o que é o Cinturão Verde e como é que são essas propriedades rurais que ficam ali nessa região? O Cinturão Verde é uma parte, né, de uma região geográfica aqui da própria região metropolitana de São Paulo. E a gente chama de Alto Tietê, porque é onde nasce o próprio rio Tietê, né? Então, assim, o que é os 4 municípios de maior produção agrícola é o município de Salesópolis, o município de Biritiba-Mirim, o município de Mogi das Cruzes, que é o principal município, o maior, e Suzano. E são propriedades rurais, são pequenas propriedades rurais, médias, em sua maioria administradas por descendentes de japoneses, não é isso? Isso. Uma das características dessas propriedades rurais é o tamanho, né? São pequenas propriedades, facilmente a gente encontra produtores rurais com 4.000, 5.000, 7.000 metros, né? Que é menos até que 1 hectare. A colônia japonesa ela é importantíssima nessa produção, né? Seja pelas técnicas e seja também pelo número de produtores, né? Dentro do nosso escritório, nós temos em torno de 5.000 propriedades rurais, 5.000 produtores rurais, quase todos de método de trabalho da agricultura familiar, né? Ou seja, a própria família que administra e que faz o cultivo dessas hortaliças. E de onde que veio essa vocação para o cultivo de hortaliças ali naquela região? O clima ali, o solo é propício para isso? Nós temos um solo ali muito rico, né? Um solo que é propício para esse tipo de cultura e também pela própria proximidade com a cidade de São Paulo, né? Que consome uma boa parte dessa produção. E como são pequenas propriedades, se costumou, né? Gerou essa oportunidade de produzir esses produtos que também têm ciclos mais rápidos, né? Dá para produzir em pequenas áreas, de um método intensivo de produção, conseguir então uma escala e fazer essa rápida comercialização já aqui com toda a região metropolitana e principalmente o município de São Paulo. E o cultivo de hortaliças, que é feito em pequenas propriedades, ele exige uma mão de obra mais numerosa, quer dizer, menos mecanizada, é quase artesanal? É uma produção, assim, quase que artesanal, né? Como eu falei, um método lá de força de trabalho é da agricultura familiar, então é a própria família que faz esse cultivo e gera muito trabalho, assim, lá é comum, então, o serviço na roça, né, começar às 4h30, 5 horas da manhã, para que esse alimento chegue fresquinho na mesa de cada um de nós, né, nos grandes centros urbanos. E são quantos tipos de hortaliça? Tem um carro-chefe? É uma região, assim, a última vez que a gente fez um levantamento, eram em torno de 90 espécies diferentes, né? Desde da alface, almeirão, rúcula, couve, beterraba, cenoura, até agora, por último, eu tive até uma visita de uma cooperativa e eles estavam embalando o endro, né? Um produto um pouco mais delicado e que também já está lá sendo produzido na região, né? Quer dizer, ali também tem o cultivo de algumas hortaliças ou verduras exóticas, né? Isso, é comum encontrar, né? Dentre elas, assim, mais o endro, né? O chingensai, que é muito utilizado também pela cultura japonesa, né? Pela culinária chinesa. Então, assim, é uma região muito rica de produtos e de diversidade também de produção.
né? Como é que a região está lidando com essa queda brusca de temperatura que houve recentemente? Se houve geada ali na região, como é que os produtores estão lidando com isso? A região, assim, nós lá temos um certo hábito, né? Eu não sei se o hábito, o costume, como a área é uma região, nós temos lá, assim, essas quedas de temperatura são enfrentadas, né, anualmente. E, assim, tanto a Coordenadoria da Assistência Técnica Integral, como os demais agentes que trabalham na área rural, têm passado as recomendações para os produtores, né? Então, assim, nós estamos, como que eu posso dizer assim? Então, algumas dicas, né, algumas orientações. Os próprios produtores selecionam os produtos mais adequados para o plantio e cultivo nessa época do ano, né, de baixas temperaturas. Que técnica que vocês adotaram lá, se você puder me dar um exemplo, que é muito peculiar ali da região? Olha, aqui no Alto Tietê a gente faz assim e dá muito certo. Uma técnica que a gente, como assim, é uma produção que exige também um número grande, né, de mudas para fazer esse plantio, então uma técnica muito simples é cobrir, né, essas mudas, seja até com jornal ou com outro tipo de cobertura, né? E aqueles produtores que já estão com a cultura a campo, né, no solo, pulverizar com uma calda, seja de açúcar, seja até do melado da cana, né? Que são aí produtos e insumos que é de fácil encontrar pelos produtores. Nos últimos anos, como é que os produtores têm lidado com as mudanças climáticas? A região tem sofrido com seca ou tem sofrido com excesso de chuva ou com calor excessivo? As mudanças climáticas, né, que se convencionou chamar, têm impactado bastante a nossa região. Assim, seja por alguns momentos a gente tem no mesmo ano, né, na mesma estação, uma grande insolação, né, muito sol. Daqui a pouco esse sol vira chuva, né, que também acaba tendo um processo de alagamento dos canteiros, né, e os produtores são obrigados a refazer esses canteiros. Ou até no último ano, né, que a geada acabou pegando pesado na nossa região, né. Foi muito mais impactante do que a gente verificou até o momento, agora neste ano de 2022. Isso no ano passado? No ano passado. E as perdas foram grandes? As perdas, a depender da cultura, chegou-se até 70% da produção sendo perdida. Porque esse cultivo de folhosas, né, alface, por exemplo, ela é muito sensível a qualquer geada, né? Você perde uma lavoura inteira. Isso, a alface, né, que é um dos carros-chefes da nossa região, também é um dos produtos mais sensíveis, né? Então, assim, se ela está ainda em muda, né, no solo, o canteiro pode ser levado pela chuva. Se ela já está produzindo, né, a gente fala assim, queimou a folha, né, gera uma aparência um pouquinho mais desagradável para o consumidor. Então a alface acaba sendo um dos produtos mais impactados pelas baixas temperaturas. Mas a região tem sofrido com mudanças climáticas frequentes nos últimos anos? Nós temos acompanhado que nos últimos anos, a cada ano a estação está um pouquinho diferente, né? Então isso tem gerado bastante preocupação para o futuro mesmo, né? Da produção de alimento aqui na região metropolitana de São Paulo. Um pouquinho diferente como? Me dá um exemplo. Como eu disse, né? Assim, às vezes a gente no início do ano, né? Era esperado uma certa quantidade de chuva. Então, às vezes ela atrasa, depois ela vem de uma única vez, né? E então gera todo um problema, né? Para refazer os canteiros. Aí daqui a pouco a gente tem um sol de uma forma um pouquinho mais que não estava esperando, né? Ou mesmo até as geadas que foram bem pesadas do ano passado, né? Ano passado teve mudança climática, teve geada, esse ano tem guerra na Ucrânia. Como é que o produtor tem lidado com a falta de insumos ou com o alto custo desses insumos? O insumo hoje, né, nessa produção de hortaliças em geral, é muito dependente ainda do mercado exterior, né? Os adubos químicos ainda é utilizado de uma certa escala. Então, toda essa dinâmica da conjuntura internacional tem impactado no preço do adubo, que por consequência vai impactar também no planejamento do produtor, né? Como eu falei, é um produtor familiar, da gestão familiar da propriedade. Então, o valor do dólar, né, mais a falta do produto
gerou-se aí, a gente estima, em torno de 40%, né, no geral, na média, né, desses insumos que são utilizados hoje na produção agrícola. Desculpa, 40% no custo da produção? No custo de produção, na média, né? Isso... Obviamente que alguns insumos até mais de 40%, né? Mas na média a gente faz uma estimativa aí em 40%. Isso está sendo repassado para o valor do produto? Infelizmente a gente tem acompanhado no mercado interno hoje, né, que todos os produtos lá na gôndola do supermercado estão sendo impactados por essas questões, né? E a hortaliça, a gente até assim vem de uma trajetória de preços baixos, né? O consumidor se habituou a pagar um preço muito baixo, então tem se assustado, né? Mas que não quer dizer que esse aumento lá na gôndola do supermercado também chega até no repasse para o produtor rural, né? E que também tem passado aí, como a gente falou, nos últimos 4 anos lá, cada ano foi uma intempérie diferente que também tem levado aí uma certa descapitalização do próprio produtor rural. Em média, o produtor tem tido perdas ou ele está tendo que repassar quanto para o produto final? Em média, se a gente acompanhar o período, ainda é de perdas, né? Não quer dizer, por exemplo, assim, igual a gente acompanhou assim, a alta do preço da cenoura, né? Não quer dizer que essa cenoura que a gente pagou um pouquinho mais caro lá na gôndola do supermercado veio, por exemplo, da nossa região, do Cinturão Verde, né? Como às vezes essa mercadoria, para a gente ter o acesso dela lá no supermercado, no dia a dia, ela vem de longas distâncias, né? Então toda essa problemática do próprio custo da gasolina, do óleo diesel também impacta no preço, né? Recentemente a gente fez uma reportagem mostrando que a marmita, que antes tinha uma saladinha ali de cortesia, né? Umas rodelinhas de tomate, um pouquinho de alface, agora essa saladinha não é cortesia nenhuma, você tem que pagar a parte, porque realmente está caro, né? O produtor ele está tentando segurar ao máximo o preço, mas não tem condições de segurar demais. Isso. Tem sido uma dificuldade para o produtor manter aquele padrão de preço que a gente estava acostumado nos anos anteriores, né? Mas que também é uma boa oportunidade para nós exercitar, se alimentar de novos alimentos, né? Deixando até um pouquinho de lado aí os ultraprocessados, né? Então o alimento ainda in natura, ele ainda na gôndola do supermercado é um pouquinho mais barato do que o produto ultraprocessado. A gente falou de hortaliças, mas vamos falar um pouquinho de frutas também, né? Aquela região é conhecida pelo caqui, tem um pouco de produção de nêspera também, mas houve uma expansão na produção de frutas ali no Alto Tietê? Estamos encerrando agora, né? Final de maio, início de junho, a safra do caqui. Foi uma expectativa boa na região, né? Ainda é um dos principais polos produtores de caqui aqui do estado de São Paulo. A nêspera, né? Uma fruta delicada que também é produzida ali naquela região, mas também a gente encontra a temoia e principalmente nós da assistência técnica integral do estado de São Paulo estamos com uma unidade demonstrativa de uva, né? Para ver se consegue retomar uma produção de uva na região, a fim de melhorar essa diversidade de renda do produtor, né? Que ele possa trabalhar, como é da agricultura familiar, uma das estratégias da agricultura familiar é ele ter uma diversidade de produtos, né? Que ele consiga vender numa parte do ano, por exemplo, o caqui, numa parte do ano ele consiga vender as hortaliças e quem sabe aí no futuro, numa parte do ano ele consiga vender a uva, né? Que gera uma renda um pouco melhor para ele no ano todo. Então, normalmente as propriedades têm sido assim híbridas? Tem tido produção de frutas, também hortaliças? Não, ainda não é uma realidade, né? Mas geralmente o produtor de frutas, ele também tem uma produção de hortaliças, né? Na produção de hortaliças, como eu falei, como segue um padrão de propriedade um pouquinho menor, então ele não tem esse espaço ainda para produzir a fruta, né? O JR Agro de hoje conversa com o Davi Rodrigues, que é diretor técnico da CAT de Mogi das Cruzes. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. O JR Agro está de volta. Davi, a gente falou no primeiro bloco que existe uma dificuldade de acesso aos fertilizantes. Há produtores usando hoje biofertilizantes em substituição? Hoje é uma realidade já na região a utilização até como alternativa a esse adubo químico, os bioinsumos, né? O bioinsumo hoje, então, ele é produzido, às vezes até na própria propriedade,
Então ele vai desde da prática da compostagem agrícola até um produto já de fermentação, né, que pode ser utilizado ali de cobertura ou mesmo até de acompanhamento da cultura. E esse bioinsumo tem sido utilizado com cada vez mais frequência? Esse bioinsumo a gente tem acompanhado que ao longo dos anos tem aumentado a sua utilização, né? E quando chega numa época que impacta aí pelo preço do adubo químico, ele se torna, então, ele é muito mais procurado pelo produtor, né? Nós mesmo lá da Coordenadoria da Assistência Técnica Integral tem feito os cursos, capacitações e formações para os produtores no uso, né, dessa nova forma de fertilização aí do solo. Muito mais também, a gente considera muito mais sustentável e que acaba gerando aí uma economia para o agricultor. Uhum. Já que a gente está falando desse tema, né, da sustentabilidade, existem hoje muitas propriedades que têm uma produção alinhada ao meio ambiente? A gente considera, mesmo né, no sistema de produção ainda convencional do Cinturão Verde, do Alto Tietê, nós consideramos que é um sistema de produção sustentável, né? Seja até porque assim, essa produção agrícola é uma região, a Catarina conhece, é uma região muito bonita, uma região ainda de formação de Mata Atlântica, então essa própria produção agrícola, ela acaba cumprindo uma função social muito importante, que vai além de apenas só gerar renda para o produtor rural, mas também de dar um certo freio para a expansão urbana mesmo, né? Que muitas vezes acaba acontecendo de forma um pouquinho sem planejamento, né? Então, assim, a agricultura em si, ela é uma agricultura então que funciona, né? Como de uma forma que além de gerar essa produção de alimento para nós, ela segura um pouquinho essa expansão e ela é produzida também com técnicas de produção sustentáveis, seja pelo uso cada vez mais presente do uso racional da água, né, por microaspersão, seja pelo uso dos biofertilizantes, né? Então hoje a gente acompanha de maneira geral, praticamente aí quase 100% da nossa produção dá para a gente considerar que tem esses aspectos sustentáveis. E que tipo de práticas têm sido adotadas? Você pode dar um exemplo? A agrofloresta, por exemplo, tem sido adotada na região? A agrofloresta, né, assim, é uma dificuldade para a nossa região pelo tamanho da propriedade, né? Mas, por exemplo, um sistema de produção bastante adotado na região é o sistema de plantio direto, né? De adubação verde, né? O que seria o sistema de plantio direto? Então, o produtor, ele, principalmente agora no inverno, ele entra, né, com cultivo de adubação verde, a aveia principalmente, né? E essa aveia, num segundo momento, vai ser incorporada no canteiro. Então, o produtor ele vai plantar lá a mudinha da alface, né? Da hortaliça dentro desse canteiro com essa palhada, né? Que vai fazer essa cobertura do solo, que vai manter a umidade do solo, né? E que vai deixar aí uma das práticas bem utilizadas nessa produção de hortaliças lá no Alto Tietê, né? No Cinturão Verde de São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre as cooperativas agora. Elas exercem um papel importante ali na região. Hoje, na região, as cooperativas cumprem uma função também econômica, social, de fortalecimento desse agricultor. Como nós estamos falando de áreas muito pequenas, 4.000, 5.000, 7.000 metros, então é nessa união entre pessoas, né, que formam uma cooperativa, que elas conseguem enfrentar um pouquinho, né, o mercado, gerar lá uma produção que tenha um mercado já garantido, né? Por exemplo, lá a gente trabalha muito com as compras públicas, né? Que é o próprio governo, através de uma legislação que é obrigado a comprar 30% da agricultura familiar. Então, as cooperativas lá na região hoje têm tido esse trabalho. Lembro que no início da pandemia surgiu uma notícia de que ali na região de Mogi das Cruzes, ali justamente no Cinturão Verde, não estava sendo possível escoar a produção e parte da produção estava sendo destruída para ser utilizada como adubo, o que era uma imagem muito triste, na verdade, principalmente para o produtor, né? Como é que vocês superaram essa fase? Foi um momento muito difícil a pandemia, porque o mercado dos produtores dos produtos agrícolas do Cinturão Verde são os restaurantes, são as feiras, né, as pequenas vendas de bairros,
com a pandemia, com os lockdown, né, essa circulação foi dificultada e a gente teve essa cena triste no começo da pandemia, mas que rapidamente também foi superada por políticas, né, por concepções de doação simultânea, né? Então nós fizemos lá um trabalho muito grande através de parcerias, que algumas empresas compraram essa produção dos produtores e elas viraram cestas para as famílias que também foram impactadas nesse momento difícil que o nosso país, né, nossa cidade e até o mundo todo passou, né? Então assim, essas são as políticas que a gente trabalhou e vem trabalhando também lá no escritório, que a gente chama de segurança alimentar, né? Que consegue gerar uma renda para o produtor e, ao mesmo tempo, gerar um alimento para aquelas famílias que estão em dificuldade, aí, principalmente nos grandes centros. Quer dizer, essa ponte é que é o essencial, né? A política pública, ela faz isso. Uma das políticas públicas seria a de levar esse alimento, essas hortaliças, né? Esse alimento rico para a merenda escolar, por exemplo. Isso, a merenda escolar, né, a alimentação escolar é uma importante ferramenta de política pública que faz com que os alunos, né, nossos filhos, consigam ter um alimento saudável, de qualidade comprovada e ao mesmo tempo gerar essa renda lá para o produtor, né, para o pequeno produtor. A gente falou de hortaliças, falamos de frutas, mas a região também é conhecida pelo cultivo de flores, principalmente orquídeas, não é? Isso, hoje a região ainda representa uma importante produção de orquídeas, principalmente orquídeas, aquelas orquídeas mais delicadas, mais finas, né, mais bonitas, que tem até um valor agregado um pouquinho maior, né? Principalmente ali na região de Arujá, onde estão localizados esses produtores de orquídeas e flores em geral. Quer dizer, como as hortaliças já têm essa natureza de um trabalho artesanal, né? A produção de frutas e de flores que exigem também esse conhecimento é muito utilizado, né? Esse conhecimento até da própria colônia japonesa, o conhecimento do trabalho artesanal. Artesanal. A colônia japonesa, ela acaba tendo esse trabalho, né? E trazer novas técnicas, inclusive do próprio Japão, né? Que possa levar cada vez mais, ainda que a gente consiga segurar, né, essas produções na região, né? Que é uma região muito pertinho de São Paulo, então assim, a gente está o tempo inteiro competindo, né? Assim, infelizmente, a cada crise, a cada momento difícil, a expansão urbana acaba indo para a área agrícola, né? Seja dos próprios condomínios, seja dos processos um pouquinho inferior de moradia. E né? a região tem perdido área rural? Infelizmente sim, assim, é um processo, né, de urbanização, um processo assim, das pessoas irem morar nos grandes centros, né? Mas que ainda é uma característica da região, a produção de alimento, a produção de flores, a produção que daria um novo programa também de cogumelos, né? Como o shimeji, shiitake, Paris. E é uma região que a gente convida as pessoas, assim, hoje também estamos trabalhando ali algumas questões de turismo rural, né? Estamos perto de São Paulo, às vezes um final de semana, e conhecer uma produção dessas que eu tenho certeza que vai ser muito bem recebido e vai ser um dia muito agradável. Vamos falar um pouquinho da CAT, como é que vocês têm trabalhado ali na região? A CAT, lá na região a gente tem um escritório, né, que é a CAT Regional Mogi das Cruzes. A CAT Regional, então, hoje, temos sobre a nossa administração 12 municípios, né, os principais ali daquela região, da região metropolitana. E nós temos trabalhado muito com as parcerias, né, parceria com as prefeituras, parceria com os sindicatos rurais, com o SEBRAE. E temos estimulado muito o cooperativismo, né? Então, em 10 anos, a gente assistiu de uma cooperativa na região, hoje ter 7 cooperativas de agricultores familiares. Então, fica um pouquinho mais fácil para a gente organizar o trabalho e oferecer, né, assistência técnica, extensão rural e esse acompanhamento desses projetos, mesmo que a gente falou, de alimentação escolar, de segurança alimentar. Davi, obrigada por ter vindo hoje aqui ao JR Agro. Foi uma delícia, um prazer falar dessa região tão querida que é o Cinturão Verde. Eu que agradeço, Catarina, agradeço toda a produção por poder falar um pouquinho dessa região, que eu também sou suspeito do tanto que eu gosto dela. O JR Agro é o seu espaço para falar de agronegócio. Todos os episódios estão nas plataformas digitais da Record TV. Obrigada pela companhia e até a próxima.